Vocês estão fora do Brasil há quanto tempo? Há 17 anos, bispo. Começou a obra de Deus com que idade? Eu comecei com 24 anos. E você? Com 22. 22. Você é de onde? Eu sou daqui de São Paulo, São Bernardo do Campo. E aí, você está fora do Brasil há 17 anos. Você está trabalhando atualmente na Ucrânia? Na Ucrânia, sim, senhor. E aí, como é que estão os mísseis lá? Tá forte, bispo. Mas a fé é mais forte ainda. É como a gente diz lá, né? O Espírito Santo, a fé, a coragem, a paz é na mesma medida das tribulações e das guerras. Se a guerra é grande, se a tribulação é grande, a paz também do Espírito Santo é muito grande. Quer dizer, do lado de fora guerra, mas vocês têm paz. Temos paz, graças a Deus. Como é que estão os pastores todos lá? São quantos pastores e lá esposas? nós temos 17 pastores, 3 solteiros e 14 são casados. Temos lá na Ucrânia quase 20 trabalhos. Graças a Deus a obra está crescendo, desenvolvendo. E às vezes a gente comenta com as pessoas falam, Ucrânia, e os mísseis caindo, a gente vê aqui. Mas todo mundo na fé, bispo. Não falta nada. O Espírito Santo supre todas as nossas necessidades e a obra vem só desenvolvendo naquele país. E a igreja, as pessoas estão se voltando para Jesus? Como é que está a entrega das pessoas, a busca das pessoas por Deus? Após a guerra, bispo, a igreja praticamente dobrou de povo. Abrimos, após guerra, cerca de 10 igrejas. Isso após o início da guerra. Então as pessoas têm se voltado para o Evangelho. Fale aí como é que você começou na obra de Deus. Eu iniciei, bispo, como qualquer jovem, né? Sem pretensão nenhuma, nunca me candidatei a nada, mas sempre, Deus, eis-me aqui. Se o Senhor quiser, eu estou pronto. E um dia de domingo, na reunião principal, lá na Catedral de São Bernardo, o bispo, que na altura fazia a reunião, chamou os jovens à frente do altar para buscar o Espírito Santo. E após a busca, o povo cantando, o bispo apontando para mim, me chamando. Por que o bispo está me chamando? Não combinamos nada, não vou dar testemunho. E o bispo está me chamando para o altar. Subi até o altar e de repente ele pergunta, olha, quem conhece esse rapaz aqui? Alguém tem algo contra ele? Então eu vou consagrar ele aqui ao obreiro. E assim eu iniciei ali, né, o obreiro, ajudando no grupo jovem, os pastores do grupo jovem direcionando. E de repente eu fui enviado lá para João Dias para fazer o IBURD. E o pastor na altura do grupo jovem me conhecia. E ele falou, fica aqui ajudando a gente aqui no grupo jovem e tal. E eu fiquei ajudando o pastor. E um dia à noite o pastor falou comigo, Luciano, amanhã cedo nós vamos fazer uma correria aí, resolver um assunto aqui do grupo jovem, você me espera que eu vou chegar. E nesse dia de manhã, bispo, uma reunião, olha, o bispo está chamando lá, os pastores, está chamando os ibus, vai ter uma reunião. Eu não deveria participar da reunião, porque eu ajudava no grupo jovem, estava esperando o pastor. Mas de repente, eu falei, não, vou participar, o pastor não chegou, vou lá rapidinho, a reunião acaba, e eu vim aqui ajudar o pastor. Fui um dos últimos a entrar na sala, a sala comprida, eu sentei lá nos últimos bancos. O bispo iniciou a reunião, pergunta, quem fala inglês? Aí os pastores que falavam inglês levantaram, ele perguntou o nome e tal. De repente ele muda, vamos fazer diferente. Você que está aí, vem aqui. Apontou o dedo lá atrás. Eu, bispo, assim, o senhor vem aqui. O bispo Adilson na época estava lá, chamou a gente à frente, eu e mais um. Prepara o passaporte deles, vão para a Ucrânia. Isso faz quanto tempo? 17 anos. 17 anos. Rodamos já o leste europeu quase todo. Já passaram em quais países? A Moldávia, ficamos na Moldávia, ficamos na Rússia e recentemente passamos 5 anos na Estônia. Estônia. A Estônia, bispo, segundo estatísticas, é um país pequeno lá no Mar Báltico, é o país menos religioso do mundo. A população é 1.300.000, 85% da população não acredita em Deus. Nós ficamos lá 5 anos, trabalhando lá, difícil. O país tem tudo, o povo não passa necessidade alguma, um país europeu, o governo supre as necessidades, mas quanto à fé é um povo frio.
Mas graças a Deus, nós ficamos nesse país cerca de 3 anos, só nós dois. Não tinha obreiros, não tinha auxiliares, não tinha ninguém. Só nós dois, trabalhando, evangelizando, na fé. E Deus foi abençoando, as pessoas foram chegando, nascendo de novo. E graças a Deus a igreja está lá, tem povo, e o trabalho continua. E você, Elaine, né? Pro lado da mulher, como é que é você acompanhar o seu marido esses 17 anos aí? E você, aliás, não foram 17 anos, 15, né? 15 anos. Você casou e depois ele estava lá fora e você casou aqui, casaram aqui, depois você foi. Sim, senhor. Como é que foi você sair do Brasil, obreira aqui no Brasil, igreja cheia e tal, imagino muitas pessoas, e de repente um país diferente, outra vida, outra língua? Foi um desafio, né? Mas na época, na altura, a gente nem consegue medir na proporção do sacrifício que é, porque o Espírito Santo, ele consola, ele conduz. E na altura eram 5 pastores no país. E eu me via num privilégio muito grande de estar vendo a obra iniciar, né? Os primeiros passos dentro de um país, tendo a oportunidade de pregar, né? De levar a salvação para uma outra nação, né? Um outro povo, com uma outra mentalidade. E eu não via dificuldade, bispo, eu via realmente um privilégio. Eu falava assim: Senhor, que eu consiga ser útil aqui para o Senhor, né? Tanto no auxílio do meu marido, como para a tua obra aqui nesse país. E eu vejo como um privilégio, bispo. Servir a Deus é realmente um privilégio. É maior do que as nossas necessidades, do que a nossa falta. Porque quando a gente vê que a gente alcança uma pessoa, vale por tudo que de mais valioso que tem nesse mundo. Agora, vocês se viam em condições de fazer isso? Porque às vezes a pessoa pensa assim: eu não estou à altura, eu não tenho condições. Nunca vi, porque nós somos 5 irmãs, era vista como a mais fraca da minha casa, assim, mais emotiva, sempre dependente, e o Espírito Santo, ele transforma de tal forma que eu vivo longe da minha família há tantos anos, fiquei 11 anos agora sem vê-los, e assim, graças a Deus por tudo, né? Eu não terminei nem a 8ª série, bispo, estou indo para o 3º idioma. Fala ucraniano? Eu falo russo, falo um pouco de estoniano e agora eu estou estudando ucraniano. Pois é. É o irmão mais fraco a irmã mais fraca. Isso por quê? Porque não é a condição humana, não é a nossa capacidade. Quem capacita é quem chama. Se o Espírito Santo chamou você, ele te capacita. Aliás, ele prefere contar com os que não são nada. Porque aí, os que não são nada, contam só com ele. Porque os que acham que são, contam consigo mesmos. Entenderam? Então você diz assim: eu não tenho nada, eu não sei se eu consigo. Ótimo, continue pensando que você não pode nada, mas com ele você pode tudo. Tudo você pode naquele que te fortalece, como eles têm podido. Amém? E tantos desistem, tantos pastores aqui no Brasil, fora do Brasil, desistem, que não passaram nem talvez metade do que vocês passaram. O que mantém vocês na obra? Porque alguns pensam assim: eu tenho medo de começar e não continuar, de entrar e sair, a obra é difícil, etc. Muitos estão desistindo. O que mantém vocês na fé? Mesmo lá na Ucrânia, que a igreja já deu oportunidade, vocês devem saber disso. Sim, senhor. A todos os pastores lá, quem quiser voltar, volte. Por que vocês continuam na obra, seja na Ucrânia ou em qualquer lugar, a despeito de tudo? Bispo, é como o Bispo Macedo sempre nos orienta, né? É se manter salvo. Porque quem está salvo, quer salvar. Porque a pessoa que verdadeiramente teve um encontro com Deus, foi batizada com o Espírito Santo, se ela não está salvando, se ela não está sendo útil para o Senhor Jesus, então a vida dela não faz o menor sentido aqui na terra. Então, cuidando da nossa salvação, mantendo o foco, mantendo os olhos fitos no Senhor Jesus, é isso que nos dá força, nos mantém de pé. E como o senhor mesmo comentou, lá na Ucrânia, são 17 pastores. Eu não vejo lá, bispo, eu não vejo ninguém desmotivado. Eu não vejo nenhum pastor pelos cantos: mas está difícil. Pelo contrário, às vezes, bispo, 2, 3 noites sem dormir, porque às vezes tem ataques, 2, 3 noites consecutivas, os pastores não dormem,
E no outro dia tem que viajar. Nós mesmos fazemos núcleo, 140 quilômetros de Kiev. Então, às vezes, 2 noites, 3 noites sem dormir, tem que ir lá fazer o núcleo, mas não tem dificuldade. É na fé, porque é para o Senhor Jesus, não é para o homem, é para Deus. Nós nos sentimos privilegiados, porque foi Deus que nos escolheu. O que é que o povo ucraniano pensa a respeito de vocês, brasileiros, deve ter outras nacionalidades lá, que estão lá no meio da guerra, lutando por eles? Muita consideração, bispo, muito carinho. O povo traz comida, o povo sempre liga. Pastor, às vezes quando está tendo um ataque, os obreiros, os membros escrevem para os pastores: pastor, está tudo bem, aqui está no grupo aqui que o bairro do senhor está sendo atacado forte, está tudo bem, o senhor precisa de alguma coisa. O povo considera muito os pastores, tem muita gratidão pelos pastores. Amém. Eu poderia chamar aqui outras dezenas de pastores que estão aqui da África, da Ásia, da América Latina, enfim, mas não há tempo para isso. Mas eu queria chamar especialmente da Ucrânia, porque você sabe o que está acontecendo lá. E você, jovem, o que você vai fazer da sua vida? O que você quer ganhar? Você tem 2 opções na sua vida. Você pode ganhar dinheiro, que é o que a maioria no mundo faz, ou você pode ganhar almas. Você tem 2 opções. Bispo, não posso fazer as 2? Pode. Você pode, com as suas ofertas, ajudar, mas você vai sempre ficar dividido entre trabalho. Para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar muito, não é isso? E você vai passar a maior parte do teu tempo correndo atrás de dinheiro. E o que mais vale não é o dinheiro, porque se a igreja tivesse todo o dinheiro do mundo, mas não tivesse pastor, o que adiantaria? De que vale o templo de Salomão sem um servo aqui para pregar? O que adianta esse templo belíssimo se não tiver o servo de Deus? Então, muito mais do que dinheiro é a vida do servo de Deus no altar, que é através dele que a palavra chega. Amém? Não adianta a gente pegar uma barra de ouro, colocar aqui uma barra de ouro e botar o microfone na barra de ouro. Ela não vai falar nada. Certo? Então o servo de Deus vale muito mais do que ouro. Muito mais. É a vida desses servos e servas que deixaram o país, que deixaram tudo para servir o Senhor Jesus, obedecendo só um mandato: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Só isso. Essas vidas valem muito mais do que ouro. E por isso que não pode faltar nada, seja na guerra, onde tiver, Deus é responsável por eles. Duvido que vai acontecer alguma coisa com os servos dele, seja na Ucrânia, em qualquer lugar. Duvido. Enquanto estiverem servindo a Deus, não tem como faltar alguma coisa. Jesus falou para os discípulos: quando eu vos enviei a pregar e falei que não levassem nada com vocês, faltou alguma coisa? E eles disseram: não, Senhor, não faltou nada. E nem vai faltar. Amém? Não vai faltar. Então, mas a primeira coisa que você tem que ter é o quê? Espírito Santo. Sem Espírito Santo não adianta nada. Vamos ficar todos de pé, por favor. Obrigado. Deus abençoe. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, toda a Tua igreja, o Teu povo, os Teus servos, e especialmente esses jovens que aqui estão. Eu sei que nem todos, meu Pai, nem todos serão chamados para fazer a Tua obra, mas que o Senhor escolha aqui, o Senhor escolha entre estes aqueles que o Senhor quer usar. Encha-os do Teu Espírito Santo e encha-os de paixão pelas almas, meu Senhor. Encha-os de paixão pelas almas perdidas, para que eles possam oferecer mais de suas vidas para Ti, pois são jovens, têm força, têm disposição, têm aptidão para aprender. Que eles sejam usados por Ti para irem por este Brasil e por este mundo afora, levando a Tua palavra, meu Pai, ganhando almas.
que o Senhor possa falar isso mais do que nós possamos com as nossas próprias palavras. E que não faltem trabalhadores para a tua seara, meu Pai. Não faltem trabalhadores para todo mundo, pois a seara continua grande. O mundo clama, Senhor, as pessoas clamam e carecem da verdade, da palavra levada até elas. Mas como eles vão ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então que o Senhor nos mostre quem o Senhor tem enviado para nós, e que quando eles receberem a palavra, eles tenham dentro deles o eis-me aqui. Que haja o eis-me aqui. O sim, Senhor, usa-me de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus.